Amém? Mas para isso não depende de mim, não depende do Edgar. Pode ser que saia, irmãos. Tenho costume de chamar ele de doutor. Pode ser que aqui na minha fala, quando eu for dirigir a ele, saia o doutor. Se eu falar doutor, vocês sabem que é o Edgar. Não cabe a nós, a liderança, não, mas sim vocês, né? O culto tem um tema. Qual é o tema do culto? Cebola, pede para deixar apagado. Qual é o tema do culto, irmãos? Prossigo para o alvo. Amém? Consegue ler lá? Prossigo para o alvo. Então, para que nós venhamos atingir o nosso alvo, qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo, amém? Precisamos fazer algo. O que está escrito ali? Precisamos prosseguir. Então, ou seja, não podemos parar. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Me ajuda a pregar, gente. Eu não estou compartilhando a palavra com o pessoal da melhor idade, com todo o respeito, né? Porque eu costumo dizer que não existe velho. Velho é o diabo. Todos nós somos jovens, adolescentes. Então, ou seja, se somos adolescentes, estamos com a energia, né, meu jogador? Então, amados, me ajude a pregar. Amém? Vamos lá então, quero que vocês abram comigo aí, já nesse versículo que está escrito aqui. Olha lá, está lá? Não. Coloca aqui para mim, o pessoal da mídia, por favor. Filipenses 3, verso 13. E eu vou pedir para que vocês possam estar lendo. Podem ler. 1, 2, 3. Calma aí, irmãos. Leiam, mas leiam para que o diabo escute. Vá lá. 1, 2, 3. Amém. Avançando para aquelas que estão adiante de mim. Amém, irmãos? Então, ou seja, é um culto. Ou seja, para muitos pode ser um culto. Para outros pode ser mais um culto. Mas para aqueles que queiram, esse pode ser o culto. Isso depende só de vocês, irmãos. Hoje é uma noite, não é uma noite comum. Creio assim. Creio que Deus não direcionou aí o Edgar, a Vanessa, toda a liderança com esse tema, né? Prossigo para o alvo. É uma noite de decisão, irmãos. É uma noite de decisão. Porque tem muita gente aqui, eu creio, né? Quero crer assim, que ama a Deus. Amém ou não amém? Todos vocês que estão aqui amam a Deus? Quem é que ama a Deus aí? Levanta a mão aí. Aleluia. Todos que estão aqui, né? Claro, amam a Deus. Mas possa ser que esteja preso em algo que aconteceu, alguma coisa que você passou, algum tempo, algo que ficou para trás. E ninguém consegue viver o que Deus tem na sua frente se continuar abraçado com aquilo que ficou para trás. Tanto é que o versículo fala: esquecendo das coisas que ficam para trás, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Amém? Eu quero falar isso com vocês essa noite, sobre avançar, sobre o avanço. Mas antes de falar sobre avanço, precisamos falar sobre aquilo que tem nos impedido de avançar.
Eu pedi para o Edgar separar alguns papéis, algumas canetas. Algum de vocês tem papel, tem caneta aí? Tem, beleza. Quem tiver já ajuda. Aqueles que ainda não tiverem, levante a mão. Vou só fazer aqui uma breve ilustração com vocês, não para expor ninguém, não precisa falar para ninguém. Esse momento é você e Deus. Você e Deus. O pessoal vai estar distribuindo aí os papéis, as canetas, né? E à medida que você estiverem com os mesmos em mãos, papéis, canetas, eu peço para que você comece a pensar. É algo particular. Você e Deus. Não precisa você querer falar para o seu amigo que está na sua direita, o que está à sua esquerda. Você também, porque crente, algo que o crente não é, algo que o crente não é curioso. Amém, irmãos? Crente não é curioso. Amém ou não amém? Crente é curioso, irmãos? É? Ó, tem gente falando ali, eu sou. Todos somos, né? Eu também sou, confesso. Estou que nem o copeiro de Faraó, dos meus pecados confesso agora. Mas assim, irmãos, não precisa você ficar olhando para o papel do seu colega do lado. Até porque você não vai querer colar dele. É algo pessoal. É algo pessoal. Para nós avançarmos, precisamos saber o que tem feito, ou melhor, o que tem nos impedido de avançar. O que tem nos impedido de nos impulsionar para as coisas que estão adiante de nós. Então, irmãos, agora eu peço que vocês redobrem a sua atenção. Você e Deus. Nesse momento, deixe a distração de lado. Não converse com o seu colega da direita, nem o seu colega da esquerda. E leve sua mente a Deus e peça para o Espírito Santo trazer à sua memória o que tem feito você parar, o que tem feito com que você não avance. E eu quero que você anote aí nesse papel. Muitas vezes possa ser um sentimento, talvez seja uma culpa, não sei. Eu quero que você anote aí. Uma culpa, possa ser que seja um erro, onde ninguém sabe, ou talvez uma palavra que disseram sobre você, uma comparação, pois nessa fase da vida, isso daí é normal, da gente se comparar com os demais. E muitas vezes isso faz com que a gente paralise. Anote nesse papel aí. Possa ser um pecado. Pô, Titi, esse pecado eu não consigo me livrar dele. Eu peço perdão, mas dali a pouco, quando eu vejo, eu estou praticando ele de novo. Eu não sei o que vocês vão estar colocando nesse papel e nem tampouco quero saber. É você e Deus. O papel é em branco, não precisa você colocar o nome, pois Deus sabe. Mas eu quero que você coloque aí todo o trauma que você tem carregado consigo nesse período. Por mais que vocês sejam novos, sejam adolescentes, mas nós sabemos que isso é um fato. Já passamos por essa fase da vida de vocês. E eu sei o que é. Mas, ao contrário de vocês, eu não tive esse privilégio que vocês estão tendo, que é de estar passando a minha adolescência na presença do Senhor. Infelizmente, na minha adolescência, meus pais não eram cristãos.
Então, seja, minha educação foi uma educação diferente da qual eu e a minha esposa demos para o Riquinho, estamos dando para a minha filha. E assim é com vocês. Vocês estão tendo essa oportunidade de passar a sua adolescência buscando ao Senhor. E eu falo com total convicção, vocês têm um grande futuro pela frente. E ao contrário daquilo que aconteceu comigo, eu tenho certeza que Deus vai impactar vocês. Por isso, então somente vocês podem achar que é algo pouco, mas só de vocês estarem tendo essa decisão de estar buscando a Deus, vocês vão ver aquilo que Ele vai estar fazendo na sua vida, na vida de vocês, melhor dizendo. Amém? Todos escreveram? Guarda esse papel aí com vocês aí então. Colocaram aí o trauma, aquilo que tem impedido vocês de avançar, aquilo que vocês conseguem identificar, poxa, isso daqui, de certa forma, está fazendo com que eu não avance. Eu tenho certeza que no dia que eu conseguir me livrar dessas coisas aqui, minha vida vai mudar. É você e Deus. Não precisa você mostrar para aquele que está do seu lado, aquele que está do outro lado. Você e Deus. Guarde isso com você. Quero ler aqui mais uma vez o versículo-chave, né, de Filipenses 3, que fala: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avanço para aquelas que estão diante de mim. Quando aqui Paulo fala esse versículo, esquecendo-me, aqui ele não está querendo falar de perder a memória, porque graças a Deus, todos vocês que estão aqui, todos nós temos uma mente sã. Então, ou seja, sabemos o que fizemos, né? Por mais que nós muitas vezes nos envergonhamos das práticas que nós fizemos, por mais que muitas vezes nos arrependemos dessas mesmas, mas mesmo assim a gente ainda lembra daquilo que a gente fez, porque graças a Deus temos a nossa mente sã. Paulo não era diferente. Paulo, antes de se tornar esse que todos conhecem, o grande apóstolo Paulo, nem sempre ele foi esse homem. No seu passado, ele era um homem que perseguia a igreja, perseguia os crentes, era um homem ruim, pode-se dizer assim, era um homem mau, até o dia que Deus o alcançou, E quando ele foi alcançado por Deus, ele decidiu, ele teve uma decisão. E que decisão foi essa? Que ele não iria ser governado pelo seu passado. Muitas vezes, irmãos, a gente se vangloria pelaquilo que nós fizemos outrora no passado. Só que Deus não se agrada com aquilo que fizemos que entristece Ele. O Espírito Santo, todo mundo aqui conhece o Espírito Santo? Sabe quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele se alegra. O Espírito Santo, ele se entristece. Ou seja, quando nós pecamos, ele se entristece. Não é que ele nos abandona, ele não nos abandona, mas ele se entristece quando nós pecamos, quando nós falhamos. Da mesma forma, quando nós buscamos, quando a gente cumpre aquilo que Ele nos pede, né? Ele se agrada. Da mesma forma, quando a gente faz ao contrário, Ele se entristece. E se você quer, de fato, avançar, é preciso soltar todas essas coisas as quais você escreveu nesse papel. Se você quiser avançar, você tem que se desfazer disso. Isso daí, eu fiz uma dinâmica. Estou vendo aqui, tem alguns aqui que não são. Quem aqui não é do ministério, Peniel?
tem alguns aqui que não são, né? Amém. Aqui no nosso ministério, às vésperas, vamos dizer assim, do batismo, a gente tem uma prática de fazer a libertação com os candidatos ao batismo. E como funciona a libertação? A libertação é a gente renunciar às práticas às quais nós fizemos anteriormente, né? E eu quis fazer essa ilustração pensando nessa questão, para que vocês colocassem no papel, com o cunho de estar renunciando, você está aí pontuando aquilo que tem te impedido de avançar. E assim como na libertação, esse papel vai ficar com vocês. Vocês fazem o que quiserem. Se vocês quiserem dobrar, colocar no bolso, levar para casa, colar no seu armário, fica a critério de vocês. Eu aconselharia que vocês rasgassem, porque eu creio que a partir dessa noite, essas atitudes, esses atos, não vão fazer mais parte da vida de vocês. Mas, como eu falei no início da minha fala aqui, na abertura do culto, para isso depende exclusivamente de vocês. Amém? E agora quero falar, agora que você soltou essas coisas, agora preciso falar, né, algo aqui. Falar sobre aquilo que está adiante, né? Esquecendo das coisas que ficaram para trás. Esquece disso daí. Agora vamos aquilo que está diante de nós. Amém? O passado, irmãos, ele não define quem você é. O passado não define o que você é. Glória a Deus por isso, irmãos. Porque se o passado definisse quem eu seria ou quem eu sou, não era nem para eu estar aqui. Mas Deus, isso daí é uma leitura minha, Deus, Ele permite com que a gente percoa certos caminhos para usar lá na frente como testemunho. Estou falando para vocês, vocês têm uma idade, né, aí de transição, vamos falar assim. São adolescentes ainda, mas vocês já vivenciaram algumas coisas. Então a gente precisa saber disso, né? Que o nosso passado não nos define. Como eu dei o exemplo de Paulo, né? Paulo, ele tinha um passado muito pesado. Ele perseguiu o cristão, ele errou, ele falhou, mas ele entendeu algo, que o seu erro não fazia parte da sua história, ou melhor, que o erro que ele teve não podia, de certa forma, perpetuar na sua história. Porque a grande verdade é essa, irmãos, todos nós erramos. Desde o juvenil, vocês adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos, todos nós erramos. Todos nós erramos. E por isso nós estamos aqui. Por isso nós decidimos caminhar com Cristo. Porque quando nós caminhamos com Cristo, nós estamos buscando essa perfeição, sabendo que a perfeição é só Ele. Mas nós buscamos, por isso nós caminhamos em Cristo, buscando essa perfeição. Por isso da importância de estar em contato com Ele. E como é que nós temos esse contato com Cristo? Através da oração, através da leitura da palavra, ouvindo louvores. Pensa que não, irmãos, mas muitas vezes louvores é como se fossem orações cantadas. É claro, temos que ter um certo cuidado com aquilo que nós escutamos. Não vou entrar em polêmica, até porque está gravando. Recentemente foi lançada aí uma música, não vou colocar como louvor, uma música meio polêmica, pelo menos da minha parte, né? Pode ser que alguém seja contrário à minha opinião, mas da minha parte eu achei um pouco polêmica. Mas a maioria dos louvores são, se vocês
prestarem atenção na composição, na letra, não na melodia, na letra, vocês vão ver que ali é orações cantadas. Pô, Titi, mas eu tenho dificuldade de orar. Comece a louvar a Deus. Comece a louvar a Deus. Yeshua, acabamos de cantar aqui. Digo a minha alma, oh, meu Deus, até me arrepio, irmãos. É oração, é oração. Se você tem dificuldade, comece a louvar. Você vai começar a ter intimidade com Deus. Amém? Por isso que nós estamos aqui, buscando essa perfeição. Essa perfeição a gente só vai encontrar em Deus. E para nós avançar, é impossível você avançar parado, estagnado, no mesmo lugar. Ou seja, para você avançar, você precisa tomar uma decisão. E Deus não quer que nós ficamos presos, principalmente nos nossos traumas, que nós carregávamos, já quero colocar no passado, carregávamos, né, em nossas vidas. Esses traumas aí que vocês anotaram nesse papel, Ele não quer que vocês fiquem aprisionados nesses traumas, não, Ele quer que vocês avancem. Tendo em vista que no verso, Paulo, ele afirma, ele não fala, eu gostaria de avançar, não, ele fala, eu avanço. Então, ou seja, ele está afirmando, eu avanço, e isso não é um sentimento, isso é uma escolha. Eu creio que todos vocês que estão aqui, não vieram aqui à base de ameaça, vieram aqui sim, muitos, assim como eu, foi convidado por um colega e tal, vamos lá e tal, mas não que você foi obrigado, você veio de livre, espontânea vontade, ninguém te obrigou a vir aqui em toda a força, não, você veio espontâneo, né? Então, ou seja, foi uma escolha, e essa noite, irmãos, vocês podem escolher se esconder de Jesus, se esconder de Deus, ou continuar nessa forma, ou se posicionar, irmãos, ou se posicionar. Você pode viver se explicando, ou viver o avanço que Deus tem para vocês. Se vocês soubessem a força que vocês têm, irmãos, queria eu, hoje, com a experiência que eu tenho, ter a energia que vocês têm. Queria eu, porque já estamos caminhando aí, né? Já entramos aí na fase do ENTA, né? Então já não temos mais aquele gás que vocês têm. Se vocês soubessem o poder que vocês têm e a liberdade que vocês têm, né, de expandir, vamos dizer assim, o reino de Deus. Não devemos ter vergonha, irmãos. Ter vergonha do quê? De falar do amor de Deus? Ter vergonha de falar de Deus? Não. Teremos que ter vergonha das coisas que nós fazíamos anteriormente, né? Não tem coisa melhor, irmãos, do que falar do amor de Deus. Se nós somos conhecidos como cristãos hoje em dia, a partir do momento que nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, temos esse rótulo. Agora nós somos cristãos, ou seja, somos pequeno Cristo. E será que nós temos de fato feito, né, valer essa nomenclatura de pequeno Cristo? Será que temos tido essa conduta onde é que nós estivemos? Onde é que nós estamos, melhor dizendo? Quem somos nós em meio à nossa família? Quem somos nós em meio aos nossos colegas da nossa escola?
Quem somos nós? Será que temos demonstrado que somos cristãos de fato? Ou temos sido aquele, como a gente costuma dizer, o 007? Irmãos, não tem coisa mais linda, eu particularmente, quando eu estou ali bisonhando ali, né, Facebook, os history e tal, e vejo ali os jovens, adolescentes, até os mais velhos, fazendo uma célula na escola, fazendo uma célula na faculdade. Não tem coisa mais linda, irmãos, do que expandindo o reino, expandindo o reino. E vocês têm esse poder. Nada o impede de fazer isso. Ali no intervalo, muitas vezes vai ficar falando de jogo, falando que, hoje o Corinthians vai jogar com o Novo Horizontino. Irmãos, isso não vai levar a gente a nada. Por mais que nós gostamos, mas o que nos move não é time. O que nos move é Cristo, irmãos. E muitas vezes vocês podem falar, Tite, mas eu não tenho essa aptidão, eu não tenho essa, sabe? Tem, irmãos, tem. Porque Deus deixou isso para vocês. Deus deixou isso para nós. Coloca aqui, pessoal da mídia aí. Josué 1:9, por favor. Pedro. É o Pedro que está lá? É o Pedro. Olha o que fala lá. Não é eu que estou falando isso não para vocês, irmãos. Se eu não me engano não sei se foi culto passado, ou se foi o culto anterior, não me recordo também se foi o pastor Nizuzi ou se foi o pastor Ari, que falou, quando a gente tem essa incumbência de trazer a palavra, a gente ora e pede uma direção para Deus. Deus só está nos usando, mas é Deus falando com vocês. Então, irmãos, não se envergonha, abre a sua boca, fala de Deus, ali na escola, onde quer que vocês estiverem. Olha o que o livro fala lá, não te ordenei isto, esforça-te e seja o quê? Corajoso, não tenhas medo e nem se assuste, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que você andares, irmãos. Esse Deus, Ele está contigo, e o que Ele quer é que vocês façam aquilo que Ele nos ordenou. Ide e pregoai o Evangelho para toda e qualquer criatura. Prosseguir, irmãos, o significado da palavra prosseguir não é ficar estagnado, e sim ir em frente, é fazer acontecer. Então, ou seja, Deus quer isso de nós, que nós façamos acontecer. Essa palavra prosseguir, em hebraico, ela significa ietza. Ietza aparece mais de 1000 vezes na Bíblia, ou seja, prosseguir é se movimentar para se distanciar de um ponto à medida que se aproxima de outro. Qual é esse ponto? O ponto é eu encontrar o meu amigo a qual eu quero que ele esteja comigo em Cristo Jesus. Quem aqui conhece alguém que ainda não é convertido? Ainda. Porque eu vou pela palavra, irmão. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará. A Bíblia fala que toda a língua confessará. Então, se você ainda não tem, eu creio que você vai ver ele aqui com você no próximo culto do jovem, amém? Quem crê nisso? Amém, eu creio que essa meia dúzia vai trazer esse amigo de vocês, aleluia. Mas para isso, irmãos, a gente tem que sair de um ponto para com o outro. Qual é esse um ponto? O ponto é ter o desejo de ter o nosso amigo aqui. E o outro ponto, qual que é, o irmão Tite? O outro ponto é convidar ele. Vamos comigo lá no culto do jovem? Mas antes de convidar, tem algo que a gente precisa fazer. Ore pela vida desse amado. Ou seja, prepare a terra. Prepare a terra. Para que quando você vier lançar a semente venha encontrar uma terra boa.
E ali ele já vai estar com seu coração aquebrantado. E certamente ele vai vir para cá. E eu tenho certeza que esse vai trazer outro, e esse outro, outro, e esse outro, outro. E quando vocês menos esperar, aquele hall de amizade de vocês, onde que vocês se juntavam para falar de N situações, vão estar sentados à beira de uma mesa, com a Bíblia aberta, compartilhando a palavra de Jesus. Quem quer isso para a vida de vocês? Irmãos, não tem nada melhor do que isso, irmãos. A adolescência, essa fase que você está vivendo, muitos aí no mundo, eles usam um termo, né? Que fala que eles não chamam de adolescente. Eu também não vou nem citar aqui, que eu não quero dar ganja para o inimigo. Mas eles falam A e eles tiram o D e colocam o B. Você já sabe, eu creio que algum de vocês já ouviram esse termo, né? Dessa fase, eles não falam adolescente. Misericórdia, quase que falei. Está repreendido. Vocês são bênçãos, irmãos. Vocês são bênçãos. Ainda mais nas mãos do Senhor. Vocês estão na melhor fase da vida de vocês. Uma fase de transição. Uma fase de construção. Deus tem identidade para vocês. Deus tem chamado para vocês. Deus tem um futuro para vocês. Deus tem propósito específico para cada um de vocês. Então, não se aprendam com aquilo que o mundo está falando com vocês. Não dá ouvido para o que o mundo está falando. Dê ouvido para aquilo que Deus está falando a teu respeito. Aleluia. Vocês não são obra do acaso. Vocês são um instrumento poderoso na mão do Senhor. Nunca esqueçam, irmãos, a identidade de vocês em Cristo. Renan, por favor. O louvor aqui, por favor. Já estou partindo para o final. Nunca esqueçam, irmãos, a identidade de vocês em Cristo. Vocês sabem qual que é a identidade de vocês? Se eu perguntar para vocês, qual que é a tua identidade em Cristo Jesus? Tu é o que em Cristo? Tu é o que? Quem sabe? Eu vou dar um pouco de água para quem responder. Quem sabe? Fala. Sofia? Hã? Aleluia. O doutor Edgar vai trazer uma garrafa para tu. Amados, a nossa identidade em Cristo Jesus, filhos e filhas de Deus, ponto. A partir do momento que nós temos essa consciência, irmãos, não tem o porquê nós temer, porque nós sabemos quem é o nosso Pai. O nosso Pai é simplesmente um Deus todo-poderoso. Um dos teus codinomes é Jeová Sabaote, ou seja, o Senhor dos exércitos, aquele que não perdeu uma sequer batalha, irmãos. Esse é o nosso Abba, o nosso paizinho querido. Tem um trecho de uma música lá do Leandro Borges que eu gosto muito, que ele fala assim, eu tomei isso para a minha vida, irmãos, que ele fala assim, se me magoarem, se me machucarem, se pisarem no meu calo, eu sou igual criança mimada. Eu corro para os pés do meu pai e conto tudo para o meu papai. Aí você se resolve com ele. Porque eu sei quem eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Não dê ouvidos para o que os outros falam, mas lembram disso, irmãos. E eu quero falar aqui algo com vocês para não ficar só na minha fala, com base na palavra. Com base na palavra. Eu acho que está gravando, né? Depois, se vocês quiserem, depois vocês anotem. Com base na palavra, o que Deus fala? Que eu, que vocês, o que nós somos. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso de número 4, fala que vocês, fala que nós somos escolhidos de Deus. 2 Timóteo 1,9,
fala que nós somos chamados por Deus. 2 Coríntios 5,17 fala que nós somos uma nova criatura. 1 Coríntios 6,9 fala que nós somos templo do Espírito Santo. Efésios 1,7 fala que nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Gálatas, capítulo de número 13, verso de número 14, fala que nós somos livres do peso da lei. Gálatas, capítulo 3, versículo de número 9, fala que nós somos abençoados. Apocalipse 12, verso 11, fala que nós somos vitoriosos. João 8,32, fala que nós somos livres. Efésios 6,10, fala que nós somos fortalecidos todos os dias no Senhor. 1 Pedro 1,24, fala que nós fomos curados pela ferida de Jesus. Romanos 1,8 fala que nós somos livres de toda a condenação. Romanos 8,17 fala que nós somos herdeiro do Senhor. E Romanos 8,37 fala que eu, que você, que todos nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Somos mais do que vencedores, irmãos. Então, amados, não tenho por que se vitimizar. Tenha na sua mente isso, irmãos. Eu sou, você é, nós somos filhos de Deus. Somos vitoriosos, irmãos. Não é o que a palavra fala? Não é isso que a palavra fala? Não. Acabei de falar, irmãos. Romanos 8,37. Guarda isso com vocês. Vocês não é vitorioso. Vitorioso possa ser o Corinthians hoje, né? Hoje o Corinthians vai ser vitorioso. Nós somos mais do que vitoriosos, irmãos. Ou seja, nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores, irmãos. Tenha isso em mente. Por quê? Porque nós temos Cristo em nossas vidas. Talvez, irmão, você pode ter entrado aqui travado por conta de algo, algum tipo de culpa. Eu não sei, irmãos, eu não sei. Mas eu creio que se você quiser, que se você estiver disposto, você pode sair daqui diferente da maneira que você adentrou aqui nesse lugar. Talvez você possa se sentir culpado. Jesus está aqui, irmãos. E Jesus, ele é misericordioso para nos perdoar dos nossos pecados. Talvez possa ser que esse pecado, está gerando em você esse sentimento de culpa. Mas Jesus está aqui essa noite, irmãos, para te perdoar. Pode apagar aí a luz aí, ô amado? Aê, glória a Deus. Jesus está aqui para te perdoar, irmãos. Jesus está aqui para te perdoar. É você e Deus, amados. É um momento você e Deus. Esse culto foi preparado exclusivamente para você. Com esse título, esquecendo das coisas que ficam para trás, eu prossigo, eu avanço. Se você quer avançar, é impossível você continuar com essas coisas que te aprisionam. Então, se esse é o sentimento, eu tenho certeza que Deus está te perdoando. Deus quer te perdoar nessa noite, irmão. Talvez é um sentimento pequeno, né? Talvez você pode estar se sentindo pequeno, melhor dizendo. Não se sinta assim, amado. Como nós lemos nesse versículo, você não é pequeno. Você é filho de Deus. Você é mais do que vencedor. Aleluia. E sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque eu tenho certeza da fala que vocês falaram aqui no início. Que todos que estão aqui amam a Deus. Amém? A palavra nos diz algo, ali no livro de 1 Coríntios 1, verso 9, palavra essa que eu guardo, que eu gosto muito, que fala assim, ó, as coisas, olha o que está preparado para mim e para vocês, irmãos.
1 Coríntios 2:9. As coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vocês conseguem imaginar isso, irmãos? Tenta visualizar aí algo assim imensurável que você gostaria muito de ter. Sei lá, um iate. Eu queria ter um iate maior do que o do Neymar. Eu queria ter um jato. Sei lá. Imagine aí, irmãos. Sonhar é de graça. Só que a palavra de Deus fala que o que Ele tem separado para nós, irmão, vai muito além de todas essas coisas. Porque a palavra de Deus fala que Ele fará infinitamente mais sobre aquilo que nós pedimos, ou até mesmo o que pensamos. O que cabe a mim, o que cabe a vocês, é tão somente buscar, é tão somente se entregar a Ele. Aleluia. Vocês têm uma vida toda pela frente, irmãos. Então faça faça como aquilo que está escrito ali em Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode encontrar. Buscai ao Senhor, invocai enquanto está perto. Faça isso, irmãos. Aproveita essa energia que vocês têm. Não gasta com momentos, com coisas fúteis. Não. Mateus 6,33 fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio que Deus tem grandes coisas para acrescentar na vida de vocês. A partir dessa noite, eu quero convidar você que quer ter essa atitude, você que quer sair do raso, você que quer vivenciar coisas profundas com Deus, você, não sei, possa ser que ainda não conhece esse Deus, você que por algum motivo se entristeceu, está um pouco afastado de Deus e quer retornar, você que quer experimentar, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Tem toda uma equipe aqui, uma liderança, o Edgar, a Vanessa, os líderes que aqui estão, vão estar orando por vocês, enquanto o louvor vai estar sendo ministrado. E eu tenho certeza da minha fala, que para alguns essa noite é só uma noite, para outros vai sair daqui. Onde é que tu estava? Eu estava lá no culto. Que culto? Lá na Peniel, ali em Vicente Carvalho, ali na Oswaldo Aranha e tal. Mas eu tenho certeza que para alguns vai falar: não, hoje foi o culto, porque eu entendi que para eu avançar, se faz necessário eu me desprender de tudo aquilo que tem me impedido, tudo aquilo que tem me segurado, tudo aquilo que tem me aprisionado. E essa noite eu tive essa certeza, eu tive essa convicção que Deus, Ele está aqui para perdoar todas as minhas falhas, todas as minhas fraquezas, todos os meus pecados, porque o que Ele mais quer é que eu possa avançar, prosseguir para o alvo, prosseguir para aquilo que está diante de mim. Se você assim quiser, se você assim desejar, eu faço um convite para que você possa sair do seu lugar e se direcionar até aqui à frente, para que aqueles que aqui estão, os líderes, possam visualizar quem vocês são, melhor dizendo, para fazer uma oração específica sobre a vida de vocês. E eu tenho certeza que vocês irão testemunhar o que Deus começou a fazer na sua vida a partir de hoje. Mas para isso é necessário uma decisão. É impossível a gente prosseguir parado. Se você quer prosseguir, tome essa decisão, venha até aqui à frente, para que a nossa liderança possa estar orando por vocês.